Meus amigos, terminou. Meus amigos, terminou. Meus amigos, terminou. Meus amigos, terminou. É, amigo. Terminou. Terminou. Mais um time de Los Angeles é eliminado dos playoffs. Só que esse, um requinte de crueldade. É diferente do seu primo rico, né? Que saiu em 5 jogos, né? Não conseguindo, de fato, jogar bem em nenhum jogo. Tipo, teve flashes, né? O Lakers teve flashes contra a Minnesota, mas não teve nenhum jogo onde o Lakers jogou pra caralho. Tipo, pô, esse Lakers jogou muito. Não teve. Já, no caso, primo pobre, né? Que de pobre não tem nada, né? O Steve Ballmer é um bilionário maluco. Deve ter ficado muito puto hoje, inclusive, né? O Steve Ballmer, um dos donos de franquias mais carismáticos, né? Eu gosto muito do Steve Ballmer. Acho ele um cara... Você vê que ele ama muito a franquia, né? Você vê que ele quer que a parada dê certo. Eu gosto muito disso. É um cara que sente, né? Meio Mark Cuban, né? Uma pegada meio Mark Cuban. Mas enfim, o Clippers, o primo pobre de Los Angeles, ele foi o oposto do Lakers, né? O Lakers foi eliminado sem realmente jogar bem em nenhum momento. Sem jogar muito bem em nenhum momento. O Clippers não. O Clippers foi eliminado jogando bem vários jogos. Jogou bem em vários jogos. Só que no que mais importava, fez talvez a sua pior atuação na temporada. O basquete praticado pelo Clippers nessa noite, cara, foi constrangedor. Foi constrangedor. E existem culpados. Existem culpados. Tyronn Lue tem culpa? Tyronn Lue tem culpa. Um jogo onde o Tyronn Lue não teve alternativas, não achou respostas. Né? Toda vez que ele pediu timeout, o time voltou ou do mesmo jeito ou pior. Né? Tipo, no quarto período, o Denver começou com aquela run de 7-0, Tyronn Lue pede tempo e Denver estende para 15-0, para 18-0 depois. Um plano de jogo que não funcionou, principalmente o plano de jogo ofensivo, um ataque engessado, uma total falta de criatividade, uma insistência em certos nomes como Bogdanovic, que, cara, assim, com todo respeito ao Bogdanovic, que é um cara que eu gosto muito. Talvez eu goste mais no cenário FIBA do que no cenário NBA. Mas eu gosto. Mas, pô, gente, hoje, Bogdanovic ter jogado 18 minutos é uma loucura. Uma loucura, né? Loucura. Enfim. Então, Tyronn Lue tem culpa? Tem culpa sim, o técnico tem culpa. Tem culpa. Mas tem alguns jogadores, especialmente um jogador, que, meu amigo, esse tem culpa no cartório. Esse tem culpa no cartório. E é muito triste que a temporada desse cara tenha terminado desse jeito, porque o ano inteiro dele foi um ano, cara, fantástico. Foi uma temporada fantástica. Eu acho que sinceramente, cara, acho que desde que eu comecei a falar de NBA aqui, desde que eu criei o canal, eu acho que não teve nenhuma temporada onde eu elogiei tanto esse cara como eu elogiei nessa temporada. Eu tô falando do Harden. Pra quem não pegou ainda, tô falando do Harden. Tipo, eu criei o canal no fim de 19 pra começo de 2020. Dali até hoje, cara, sem sacanagem, a temporada onde eu mais falei bem do Harden, a temporada onde eu mais elogiei mesmo, falei coisas boas, né? Realmente, né? Foi essa temporada. Porque, de fato, cara, a temporada do Harden foi uma coisa fantástica.
Eu que não tinha expectativa nenhuma pra ele nessa temporada, inclusive não tinha expectativa nenhuma pro Clippers no geral. Cara, foi uma surpresa tão boa ver o Harden jogar do jeito que jogou. Ver o Harden entregar o seu melhor basquete pós-Houston Rockets. Né? Vários jogos, né? Eu brinquei sobre, pô, o Vintage Harden. Olha o Vintage Harden aí. Então, a temporada do Harden foi uma temporada tão incrível que ver ela terminar do jeito que terminou, com ele entregando, cara, discutivelmente, um dos seus piores jogos da carreira. E de novo em um jogo 7, né? De novo ele perdendo um jogo 7, uma coisa que realmente parece que é um bloqueio pro Harden. Ele não consegue jogar jogo 7. É uma coisa bizarra. Então ver terminar desse jeito, cara, é muito triste, é muito decepcionante, mano. Porque é aquilo, velho. É uma temporada inteira boa, uma temporada inteira ele jogando muito. Nessa própria série ele teve alguns jogos muito bons. Pô, o jogo passado, o jogo 6 dele foi bom pra caralho. Foi bom pra caralho. E aí ele entrega essa atuação patética, essa atuação apática, sem sangue. Eu até falei no Twitter, no primeiro quarto, que o Harden parecia que tava dormindo. Parecia que tava dormindo. Umas leituras totalmente equivocadas, forçando uns passes nada a ver. Cara, foi uma atuação difícil foi difícil assistir o Harden hoje, mano. Foi difícil, cara. Então, é triste, velho, ver ele fechar a temporada desse jeito, porque infelizmente, pra muitas pessoas, essa vai ser a impressão da temporada do Harden. A maioria das pessoas não vão considerar o que ele fez na regular. Vão olhar pro que ele fez hoje. E aí no fim ali, no fechamento ali do balanço, a galera vai olhar pra temporada do Harden e falar, pô, mais uma temporada onde ele pipocou, onde ele não fez nada. O que não é total verdade. Ele talvez tenha pipocado hoje. Talvez, assim. Tô tentando passar um pano, mas não tem como passar pano. Ele pipocou, cara. Pipocou, sentiu o jogo. Sentiu o jogo. A marcação do Denver foi muito boa. Foi boa demais. O Denver fez um ótimo trabalho. Pressionando, né? Dificultando as tomadas de decisão dele e tal. Mas ele em si tava numa noite muito ruim. Então ele pipocou. Sim. Foi mal hoje? Foi mal pra cacete, mas a temporada em si do Harden foi uma temporada boa demais, cara. Mas, pra caras do nível do Harden, do tamanho dele, o que importa é o que ele faz, né? É o que ele faz agora, é o que ele faz em maio, é o que ele faz em abril. É o que ele faz em junho, se conseguir chegar em junho. E ele não conseguiu. De novo. Né? Um número que impressiona. Quero até pegar aqui o número certinho. Cadê? Tinha visto aqui, ó. Aqui, ó. O Harden, ele é o primeiro jogador na história da NBA a perder jogo 7 por 4 times diferentes, cara. Ele perdeu o jogo 7 em Houston, em Brooklyn, em Filadélfia e agora em Los Angeles. E isso diz muito sobre o fato dele ainda não ter sido campeão. Porque pra você ser campeão, cara, você tem que decidir jogo grande. E nada é maior na NBA do que um jogo 7. E infelizmente o Harden, ele não consegue ser impactante nesses jogos. E hoje, não é que ele não foi impactante, hoje ele foi horroroso. Você vai olhar o box score, vai ver ali, pô, 13 assistências. Pô, não foi tão mal assim. Vai por mim, ele foi horrível. E qualquer pessoa que assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, vai concordar, porque foi horroroso o basquete praticado pelo Harden. Então, vamos falar do Tyronn Lue, vamos criticar o Tyronn Lue? Beleza. Mas tem que criticar os jogadores também. Porque não é o Tyronn Lue que põe o uniformezinho e vai jogar. Os caras que podem mudar a história do jogo
são os caras que estão ali jogando. E o Harden tinha uma missão muito grande, muito importante hoje. Porque é ele que organiza esse time. Ele é o playmaker do time, cara. E se o Harden não tá bem, nada funciona no Clippers. Porque ele é o sistema. E você ser o sistema de um time é legal, é bom, né? É sinal de que você tá jogando bem, de que você tem uma importância grande, mas te dá uma responsabilidade muito, muito grande. Porque se você tá jogando bem, pô, tudo vai funcionar com uma maravilha. Nos jogos em que o Harden jogou pra caralho nessa temporada, cara, o Clippers jogou muito. Por quê? Porque é tá interligado. Tá interligado. Agora, quando o sistema joga mal, tudo desmorona. Até porque o Clippers não tem um outro playmaker. Não tem um outro cara capaz de criar. Ah, Luiz, mas o Kawhi não é playmaker. E essa série serviu pra mostrar isso. Se você deixa o Kawhi pra armar as suas jogadas, irmão, você tá desperdiçando o Kawhi. Você tá usando ele do jeito errado. O único cara do Clippers capaz de criar jogadas, de fazer o ataque realmente fluir, é o Harden. E quando ele não tá bem, fudeu. E aí vira uma bola de neve. Aí o Harden tá mal, aí o ataque não funciona, o ataque não flui. Vai virar uma bola de neve, vai virar uma bola de neve, vai virar uma bola de neve. E aí quando você junta nessa equação uma atuação horrível dos role players... Porque, vamos falar a verdade, tem dois caras que dá pra salvar nesse Clippers hoje. Ivica Zubac, que fez o que dava, que é um cara que é totalmente dependente do Harden. O Harden jogar mal já é automaticamente uma certeza de que o Zubac vai jogar mal também. Ou que ele vai produzir pouco. O Zubac, ele precisa do Harden bem pra produzir. E hoje não foi o caso. Só 10 pontos no jogo. Mas... cara, fez o que deu na defesa em relação ao Jokic, pegou 14 rebotes. Tipo, eu não consigo culpar o Zubac. Assim como eu não consigo culpar o Kawhi. Cara, em meio a esse caos que foi o Clippers hoje, mano, o cara ainda meteu 22 pontos, deu 2 tocos. Tipo, desculpa, eu não consigo culpar o Kawhi. Que pela primeira vez em muito tempo... termina uma série sem machucar, o que é algo muito positivo. Feliz pelo Kawhi. Né? Então, assim, esses dois, cara, eu não consigo culpar. Agora. E o Derrick Jones, vai. O Derrick Jones também eu passo o pano, Derrick Jones. Fez o que dava. Fez o que dava. Agora, apesar de ter errado algumas bolas de 3 livres que não dava pra errar. Errou umas 2 ali no segundo quarto que não dava pra errar. Mas beleza. Agora. Senhor Norman Powell, que foi cogitado para All-Star nessa temporada. Muita gente falando, o Norman Powell merece All-Star, hein? Norman Powell merece All-Star. 9 pontos. 0 de 3 para 3 pontos. 3 turnovers. Em 32 minutos. Bogdanovic. Fez 12 pontos. Jogou bem. Você assistiu o jogo? Então você sabe que ele não jogou bem. Você sabe. 3 turnovers, 4 faltas, 1 de 5 para 3, ele que é para ser o sniper. Na defesa, nada. Então, é outro que não dá pra passar pano. Não dá. Aí você vai ver Batum. O que eu elogiei o Batum no jogo passado foi brincadeira. Eu elogiei muito o Batum. Elogiei demais o Batum. Só que hoje não tem o que falar, cara. Hoje ele foi horripilante, o Batum também. Teve nenhum impacto. Mas nenhum impacto. Sabe? E aí tudo isso em volta de um coletivo que não funcionou, de um técnico que não teve soluções,
e de um Denver que, cara, fez um jogo a partir do segundo quarto absurdo, cara, culminou nisso aí. 120-101, um atropelo absurdo a partir do segundo quarto e o Denver classificado. Falando sobre Denver, falei muito sobre Clippers, né? Falando sobre Denver, que jogo, cara, que prova de força que esse Denver deu hoje. E foi uma vitória, rapaziada, que óbvio, a gente vai falar do Jokic, que flertou com triple-double, 16 pontos, 10 rebotes, 8 assistências e tal. Não foi brilhante, mas coordenou ali as ações, achou muitos passes, né? No primeiro quarto, onde não foi tão produtivo na parte de pontuar, porque foi um quarto onde o Clippers de fato defendeu bem. O único, né? Onde o Clippers defendeu bem, inclusive. Ele conseguiu passar bem a bola, conseguiu achar 6 assistências, então o Jokic merece elogios. Jamal Murray, não fez um jogo brilhante, mas, 16 pontos, apareceu no segundo quarto, ok. Mas esse jogo, cara, foi vencido pelos coadjuvantes. E é muito legal isso acontecer nesse palco grande, né, nesse prime time, que foi o jogo 7 de hoje, porque é legal porque é uma oportunidade pro fã casual de basquete que não assiste, por exemplo, um Denver todo o jogo e tal. É legal pra ele ver que que você não vence nada só com um MVP, só com um Jokic ou com um Jamal Murray. Não. Pra você ser vencedor, você precisa de operários. Você precisa de ótimos coadjuvantes. E se tem uma coisa que Denver tem, são ótimos coadjuvantes. Denver tem buracos no time. O banco é o melhor banco do mundo? Longe disso. É um banco ruim. Vamos falar a verdade? É um banco ruim. Porém, tem jogadores específicos desse banco, ou um jogador específico nesse banco, que tem o poder de mudar um jogo. E no quinteto titular do Denver, tem 3 caras que eles podem mudar o jogo. E são 3 caras que não são Jokic ou Murray. Tô falando de Aaron Gordon, tô falando de Michael Porter, tô falando de Christian Braun. Esses 3 coadjuvantes do quinteto titular do Denver têm um poder de impactar no jogo que é enorme. Enorme. E no banco, essa peça que consegue mudar jogo é o Russell Westbrook. Ah, Luiz, Russell Westbrook, você tá maluco? Russell Westbrook washed, lavado? Sim. Esse Russell Westbrook tem capacidade de mudar jogo. Assim como ele mudou alguns jogos nessa série, e hoje ele foi de uma importância brutal para a vitória. Os 16 pontos que ele meteu, os 5 rebotes que ele pegou, incluindo 3 ofensivos, as 5 assistências que ele distribuiu e os 5 roubos de bola que ele teve, foram cruciais. Foram cruciais no segundo quarto e no terceiro quarto, que foi onde o Denver resolveu o jogo. A quantidade de linhas de passe que esse cara cortou hoje foi uma coisa brutal. Foi uma coisa brutal. E castigando para 3. Uma das coisas que fez o Denver vencer o segundo quarto do jeito que venceu, e foi onde o time abriu vantagem pro intervalo, foram as bolas de 3 que o Westbrook converteu que o Clippers pagou. Isso é algo que o Clippers fez a série inteira. Durante a série inteira, o Clippers pagou bola de 3 pro Westbrook. E eu nem acho que foi uma estratégia errada não, tá? Nem acho que foi uma estratégia totalmente errada. Mas o Westbrook, ele se superou. O Westbrook matou essas bolas. Converteu essas bolas. Vocês vão se lembrar. Acho que foi o jogo 1. Acho que foi o jogo 1. Onde o Clippers começou a pagar a bola de 3. O Westbrook começou a matar, inclusive,
A bola que eu acho que levou, que empatou o jogo, enfim, foi uma bola do Westbrook. Entendeu? E a gente tá falando de um cara, rapaziada, que entrega uma energia na defesa que poucos jogadores na NBA entregam. O Westbrook é um defensor de elite? Cara, não é um defensor de elite. É um cara que eu coloco como um top 10 defensor da NBA? Não, não é. Não é. Mas em termos de energia, de vontade, cara, o Westbrook é um dos jogadores mais voluntariosos da NBA. Isso você não pode falar um A do Westbrook. O Westbrook, você nunca vai ver o Westbrook pecando por omissão. Você vai ver o Westbrook errando, e algumas vezes errando muito, mas errando por ação, por coisas que ele tentou fazer e fez errado. Você nunca vai ver o Westbrook errando por sumir do jogo, por se omitir de um jogo, por se esconder na defesa. Não. O Westbrook ele vai tentar. E ele vai errar várias vezes. Ele errava no auge, vai errar agora também. Agora que ele tá em decadência, ele vai errar. Muito. Muito. Mas ele vai sempre tentar. E em certas noites onde ele tá bem, irmão, isso vai fazer um bem danado pro seu time, como foi hoje. Tá pagando bola de 3 pra ele, tá deixando ele livre? Beleza, ele vai arremessar. Vai errar uma, vai errar duas, mas ele vai acertar uma hora. Ou, né, se ele tiver na noite boa, ele vai acertar. E ele vai continuar arremessando. E se ele errar o arremesso, sabe o que ele vai fazer? Na hora ele vai correr, vai brigar pelo rebote. Ele vai errar um lance livre, ele vai correr, vai brigar pelo rebote. E é esse tipo de vontade, de intensidade, que faz o Westbrook ser talvez a única força que esse banco do Denver tem. E em certas noites é o suficiente. Como foi hoje. Como foi hoje. E aí, falando sobre os 3 titulares, irmão, Aaron Gordon. O que eu vou falar do Aaron Gordon? O que mais eu tenho para falar sobre esse cara? Esse cara que foi protagonista na série, com aquele game winner épico, que se não rola aquele game winner, essa série poderia ser totalmente diferente, tá? O rumo dessa série seria totalmente diferente. Porque seria ali um Clippers abrindo 3-1, se não me engano, né? Ou abrindo 2-1, enfim. Era um Clippers abrindo vantagem. Acho que o Clippers abriria 3-1 ali. Deixa eu só confirmar. O game winner do Aaron Gordon foi no game... Cadê? Foi no jogo... Aqui, ó. O Clippers abriria... Foi onde o Denver empatou, né? Tava 2-1. Denver empatou 2-2. O Clippers ia abrir 3-1 no jogo 4. O Clippers tinha vencido o jogo 3 e vencido o jogo 2. Então o Aaron Gordon, que foi protagonista naquele jogo, foi protagonista hoje também. Pra mim foi o melhor jogador do Denver em quadra. O segundo e o terceiro quarto do Aaron Gordon foi absurdo. O terceiro quarto dele foi uma loucura. Virou showtime o Aaron Gordon ali, virou all-star pro Aaron Gordon. 22 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 1 steal, 1 toco. Uma partidaça defensiva dele. E ele defendeu o Kawhi Leonard, tá? Não defendeu qualquer um. E ele fez um trabalho excelente. Não só hoje, mas na série. Tirando aquele jogo 2 onde o Kawhi virou o demônio, virou, né, o exterminador do futuro, nos outros jogos, o Aaron Gordon fez um trabalho muito bom em cima do Kawhi. E hoje ele fez um jogaço, plus minus de mais 23. Então o Aaron Gordon foi gigante. Michael Porter foi gigante. O Michael Porter é um cara que merece muitos elogios, tá? Porque eu entendo que ele é um cara que oscila, ele é um cara que tem noites onde ele tá muito mal. Mas, mano, o fato dele ter jogado a série quase inteira sem um ombro e ter performado, cara, isso eleva ele de patamar na minha concepção. Eu já gostava muito do Michael Porter antes, vocês sabem. Sou um dos grandes defensores do Michael Porter. Mas essa série
me fez admirar ainda mais o Michael Porter, porque ele não mostrou só qualidade, ele mostrou uma vontade, mostrou uma raça, que é algo que eu admiro muito, cara. Eu admiro muito isso num jogador. O cara jogar no sacrifício, mano, é uma das maiores provas de profissionalismo, de não só profissionalismo, mas de entrega ao time. Pra mim, nada prova mais a entrega do cara, a dedicação do cara no time, do que ele jogar machucado. É a melhor coisa pra se fazer? É o melhor dos mundos o cara jogar machucado? Não. No melhor dos mundos, no mundo ideal, o cara não joga. Mas, quando o cara faz esse sacrifício, ele ganha pontos comigo. E o Michael Porter ganhou muitos pontos comigo, cara. Pô, olha o jeito que o cara jogou, velho. Com um bagulho no ombro ali, sem mexer o ombro. Você via ele cumprimentar os caras ali no lance livre, ele cumprimentava só com a mão direita, porque ele não mexia o braço pra se poupar, mano. Eu não consigo imaginar o nível de dor que esse cara sentiu a série inteira. E ele tá lá, jogando, arremessando, matando 3 bolas de 3, 15 pontos, brigando por cada rebote. Esse cara foi um gigante, mano. Esse cara foi um gigante, Michael Porter. Merece elogios pra caralho. Merece elogios pra caralho. E o último dessa lista, né? Os coadjuvantes do quinteto. Christian Braun. Pô, Christian Braun, mano. Que jogador é o Christian Braun. Um cara que pegou uma missão difícil demais para essa temporada, que era substituir o KCP, né? E ele executou, ele cumpriu essa missão, ele está cumprindo essa missão com uma maestria, cara, e com uma hombridade absurda, cara. Que jogador macho, Christian Braun. Macho. Cara que não se esconde. Não se esconde. E quando precisa, clutch... Irmão, precisa de uma bola decisiva, dá nele. Pode dar nele que ele vai matar a bola. E hoje ele fez um jogo excepcional. 21 pontos, 3 bolas de 3, 5 rebotes, 4 assistências, uma correria, uma dedicação na defesa absurda, correndo um contra-ataque, puxando transição. Mano, que atleta, que jogador é o Christian Braun. Não é à toa, mano, que esse cara, ele coleciona títulos. Foi campeão no high school, foi campeão no college, foi campeão na NBA pelo Denver. E eu não tenho nenhuma dúvida. É um moleque que vai encerrar a temporada, a carreira, mano, empilhando taça, porque ele é um jogador campeão. Ele é um jogador com DNA vencedor. Um DNA vencedor. Que jogo, cara. Que jogo, que entrega. Mano, nossa, cara. É o tipo de jogador, velho, que qualquer time, mano, daria um braço pra ter. Qualquer time daria um braço. Entendeu? Então, mano, é o que eu falo, é o que eu falei. Esse jogo, ele serviu muito pra isso. Pra mostrar que a NBA é uma liga de estrelas, é uma liga, né, dos superstars, mas não são só as estrelas, não são só os superstars que dão vitórias para os seus times. Eles são importantes, mas não são só eles. Sem os coadjuvantes, esses superstars, essas estrelas, não são nada. Não são nada. E você ter no time coadjuvantes com esse nível de impacto te faz ser um time que pode sim brigar com qualquer um. E o Denver é esse time. O Denver vai agora encarar o Oklahoma. Líder do Oeste, melhor campanha geral. O Thunder é favorito nesse jogo. Já adiantando a minha prévia da série, que vai sair amanhã, vai sair no domingo, né? Vai sair no Switch TV Show. O Thunder é favorito na série. Tá? O Thunder é favorito. Mas isso não quer dizer que o Denver não pode ganhar. O Denver pode ganhar do Thunder. A gente pode sim ter o Denver na final de conferência.
A gente pode sim ter um Denver numa final da NBA. E por quê? Porque é um time que tem um superstar colossal, uma coestrela colossal, ainda mais em playoff, e coadjuvantes brutais de impactantes. E não é um, não é dois, não é três. São quatro, pelo menos 4 coadjuvantes muito impactantes. E poucos times na liga têm essa quantidade de coadjuvante bom. Por acaso o Thunder tem também. Tá? Por acaso o Thunder também tem. Mas o Denver tem pra caralho. E são caras vencedores, mano. São caras vencedores demais. E pra você ver, eu falei. Eu não falei do técnico. Pois é. Esses caras são tão bons. Olha pra você ver, olha o nível desse time do Denver. Os caras são tão bons que eles fizeram um técnico interino, um cara que nunca tinha sido head coach na vida, fizeram esse cara ganhar o jogo 7. Se não me engano, o Alderman é só o terceiro ou o quarto técnico interino que ganhou um jogo 7 na história da NBA. O quarto. É só o quarto. Mérito dele, eu acho que ele fez um trabalho ok, fez o que tinha que fazer ali. Mas isso vai muito mais na conta desses, pra mim, né? Na conta dos jogadores do que realmente na conta do David Alderman. Que beleza, tem um certo impacto, mas assim, o Denver tá jogando o que jogava com o Michael Malone. Ou eu tô maluco, ou o David Alderman tá revolucionando o Denver. Não tá. Não tá. Então, os caras são tão brabos. Esse time do Denver é um time tão casca grossa que sem um técnico, né, fixo mesmo, eles ganharam o jogo 7 contra o Clippers, que na minha visão era favorito na série. E na visão de muita gente, tá? Agora é fácil chegar e falar, não, esse Clippers, ó, time pipoqueiro, nunca acreditei. Muita gente colocava o Clippers como favorito. Muita gente. E o Denver ganhou. Então, sim, é uma classificação gigante, é uma vitória gigante. E me decepciona a série terminar desse jeito, não pela vitória do Denver, mas pelo jeito que foi, sabe? Uma série que foi tão boa, uma série que foi tão pegada, uma série que teve um nível de basquete tão alto, terminar com um blowout desse é decepcionante. E aí, o Clippers, ele... Pô, velho, que paia, né? Paia. Clippers entregar esse nível de jogo baixíssimo hoje, né? Era um jogo 7 que eu tinha expectativa tão alta e eu parei de ver o jogo no meio do terceiro quarto. Tipo assim, parei entre aspas, né? Continuei vendo, mas em segunda tela, porque o jogo não ia ser resolvido. Depois que o Denver abriu 25, fodeu. Ali o Clippers estava entregue. O jogo foi legal até o meio do segundo quarto. Meio do segundo quarto pra frente, irmão, o Denver só amassou. O Clippers não teve resposta, mano. Não teve resposta, cara. Foi feio demais, cara. E foi um jeito ruim de terminar a série. Pô, se o Denver ganha num jogaço, pô, ia ser tão maior, sabe? Não tô querendo, assim, não tô diminuindo o que o Denver fez. Muito pelo contrário, o jogo foi ruim porque o Denver fez o jogo ficar ruim com a dominância dele. Mas é meio broxa, né, a série terminar assim, né? Enfim. Acho que não tem muito mais o que eu acrescentar. O Denver tá classificado, vai pegar o Thunder e o Clippers tá eliminado. Tá eliminado, de uma forma vexatória. É vexatória, né? Vexatória pelo jogo. A série em si foi uma série muito boa do Clippers, mas o final foi muito decepcionante. Cara, e tem muita coisa pra esse Clippers pensar pra próxima temporada. Tem que repensar a questão do Tyronn Lue, se vale a pena manter. Acho que hoje o Tyronn Lue, ele, cara, provou que ele ainda é um cara limitado. Eu acho que o trabalho dele na regular, cara, foi um trabalho bom, mas no playoff ele precisa aparecer, cara. E ele não aparece, mano.
Impressionante como ele não consegue achar ajustes. É foda. Então acho que a permanência do Tyronn Lue é algo que tem que se pensar. Tem que pensar se vai manter essa base pro próximo ano, se vai tentar mais um ano, ou se, sei lá, às vezes caberia iniciar uma espécie de reconstrução, de formulação no elenco, enfim. Os caras não estão ficando mais jovens, né? Acho que é algo a se pensar. Mas, enfim. É isso. E o Denver, cara, Mano, os caras merecem respeito, velho. Os caras merecem respeito e os caras estão chegando. Estão chegando. E se o Thunder não ficar esperto, vai tomar. Vai tomar. Eu, mais do que ninguém, torço pra que não aconteça, né? Mas se não ficar esperto, se não jogar tudo que pode, vai tomar. Enfim. É isso, rapaziada. O que vocês acharam do jogo? Comenta aí. O que vocês acharam da eliminação do Clippers? Da postura do Harden, por exemplo, no jogo? Comenta aí também. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê mais tarde, né? Domingão cheio de vídeo aí pra vocês. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. Beijo no coração de todo mundo. E tchau, tchau, meus amigos.